Olá, boa tarde. Meu nome é Marília Torrani e hoje eu vou apresentar o trabalho com o Júnior. Esse trabalho é de um empreendimento de cultivo de Capaficus alvarezi no litoral de São Paulo. A localização. Esse empreendimento ele vai ser na região de São Paulo, no litoral, que é uma região que apresenta condições climáticas e ambientais favoráveis ao cultivo dessa espécie aquícola e tem proximidade com os mercados consumidores. A costa ela é considerada então favorável para o crescimento dessa espécie, devido à temperatura e às características da água dessa região. A autorização para o cultivo de Capaficus, ela no sudeste do Brasil foi concedida entre o terceiro vigésimo e o quarto vigésimo paralelo, que abrange, então, o litoral norte de São Paulo, dá para ver ali pela imagem, e com o litoral do Rio de Janeiro, e foi concedido pelo IBAMA em 2008. A autorização foi concedida com compromisso de monitoramento ambiental permanente. Então, é possível praticar esse cultivo somente através do monitoramento sanitário da água. Aqui em Santa Catarina, nós somos a única região que pratica esse monitoramento, o que é a nosso favor caso quiséssemos cultivar isso em Santa Catarina. O cultivo de Capaficus alvarezi, no sudeste do Brasil, ainda enfrenta algumas entraves, como a falta de conhecimento da população sobre esse tema e a carência de iniciativas de extensão para a produção de macroalgas para exportação ou em maior quantidade. A característica do empreendimento. O empreendimento de cultivo de Capaficus trata-se de uma extensão de 16 balsas, de 150 metros, com 6 tubos de cultivo e sustentados por boias de PVC, em uma área de 6 hectares, sempre no litoral de São Paulo, como eu acabei de explicar. As balsas são de polivinil, com redes tubulares, que podem minimizar o tempo de plantio e facilitar na hora da colheita. Elas são dispostas a 5 metros, uma da outra, e interligadas por cabos de 12 milímetros. Cada balsa ela é fundeada por meio de cabos náuticos de 18 milímetros de diâmetro em poitas de 800 quilos. As poitas elas ficam nos vértices e na metade dos comprimentos aquícola, como dá para ver na imagem aqui, pelas bolinhas amarelas e laranjas. E também são utilizados boia para sinalização dessas poitas. Então, temos em cada módulo 6 redes tubulares, onde são introduzidas 0,1 quilos com espaçamento regular de 25 centímetros, totalizando uma quantidade total de 60 mil quilos de mudas. As mudas, elas vêm de fragmento das extremidades do talo, que contém protuberâncias ou ápice, por onde ela vai começar o próprio crescimento. O produto. As macroalgas são organismos fotossintetizantes que se diferenciam pelo tipo de pigmentação. Eles representam 3% do carbono presente nos oceanos, então são de extrema importância, sustentam estoques naturais de organismos aquáticos comercialmente importantes e protegem de zonas costeiras de processos de erosão, protegem as zonas costeiras desse processo. A composição química vai variar de espécie a espécie, elas dependem da constituição de pigmentação, de compostos nutricionais dentro delas, e elas são organismos muito importantes, como já disse, para a indústria. A composição química, ela é, em geral, das macroalgas, rica em proteínas, vitaminas, hidratos de carbono, fibras, lipídios e minerais. São utilizadas tanto na alimentação humana, como na de animais, devido a esse alto teor de minerais e pelas propriedades funcionais de seus compostos bioativos, que, como já disse, são extremamente importantes. O teor proteico da macroalga vai diferir de espécie para espécie, e também da época da estação na qual é colhida. A Capaficus alvarezi, ela é originária da Malásia,
é a principal fonte de capa-carragenana, que é um hidrocolóide essencial na indústria, e é um alimento altamente proteico e muito rico nutricionalmente. A carragenana, como eu vou explicar, é um composto que pode ser, que tem diversos tipos, lambda, gama, esse tipo presente na capa Ficus alvarezi, como disse, a capa. Com esse tipo de carragenana, é muito utilizado, por exemplo, na indústria alimentícia como espessante e texturizante de alimentos. A capa Ficus, ela foi introduzida no Brasil em alternativa a espécies nativas que tinham baixo potencial de cultivo. Países como China, Japão e Coreia têm utilizado as algas marinhas na alimentação desde a antiguidade. A gente ainda não tem essa cultura, esse costume alimentar na nossa cultura. Porém, além da importância na alimentação, as algas marinhas são também utilizadas, como eu já disse, como fonte de hidrocoloides, que podem ser ou de agar, ou de carragenana, ou de alginato. Devido às altas taxas de crescimento e o baixo risco de invasão, essa é vista como principal espécie vegetal ao obter atenção para a maricultura na nossa região. A espécie foi introduzida na nossa costa em 1995, no Sudeste, no Instituto de Pesca de São Paulo, em parceria com o Instituto de Biociência da Universidade de Ubatuba. Até hoje, a maioria dos estabelecimentos onde são encontrados esses cultivos são exclusivos para pesquisa. Eles abordam sua introdução como espécie exótica e como potencial invasivo, o impacto e o monitoramento ambiental, a seleção de linhagem, os aspectos técnicos, biológicos e fisiológicos. E então ainda são realizados mais os estudos em volta desse tipo de algo e não a produção para uma venda depois em larga escala, que seja ou nacional ou de exportação. Esse daqui é um exemplo de capa Ficus. O seu valor no mercado. Em 2016, a aquicultura produziu 96,5% do volume total de 30,5 bilhões de toneladas de plantas aquícolas colhidas no meio natural e de plantas aquícolas cultivadas. A produção mundial de plantas aquícolas cultivadas, na qual predomina as algas marinhas, aumentou de 13,5 milhões de toneladas em 95 para 31,7 milhões de toneladas em 2002. Os principais produtores foram a China, com 47,9% do total produzido, e a Indonésia. Atualmente, a indústria de macroalgas marinhas vale mais que 5,5 bilhões de euros, onde 85% são produtos alimentares para consumo humano, então, principalmente para consumo humano. Ela pode também ser utilizada como constituintes de fertilizantes ou de alimentos para fins para animais. Os extratos derivados da macroalgas, então, compreendem 40% do mercado mundial de hidrocoloides. O resto vem de animais, micróbios e plantas. Na América Latina, a importação de hidrocoloides tem aumentado muito na Argentina, Brasil e México, segundo a FAO. Tem, então, se é visto verificar, então, um grande crescimento e um aumento da procura de carragenana e agar no mercado. Além disso, tem-se observado um aumento bastante significativo do uso de macroalgas, então, como ligantes e espessantes na indústria alimentícia. Isso começou lá na Ásia e se trouxe até aqui na América. Então, a produção global de macroalgas marinhas vem se aumentando muito ao longo dos últimos anos e vem aumentando muito essa procura, mas do nosso lado do oceano, a produção ainda é muito escassa, então a gente permanece num mercado de importação da Ásia. A nossa meta de produção é de 500 toneladas, divididas em 6 colheitas por ano nessa nossa área de 6 hectares, com as 16 balsas, com 150 metros de comprimento. O tamanho comercial do produto ele é atingido em 50 dias, dependendo também da estação, pode demorar um pouco menos ou um pouco mais.
quando são recolhidas e separadas para entrega no mercado. Com a instalação desse empreendimento, o nosso desejo é expandir a prática e o conhecimento em relação ao consumo de macroalgas no mercado brasileiro. Agora o Júnior vai continuar aqui para vocês. Sim, a produção de emulsificantes vindos de macroalgas é algo muito utilizado na indústria, tanto na produção de queijos, iogurtes, também utilizamos na indústria fármaca como meios de cultura bacteriológicos. É um mercado muito promissor. Eu vou apresentar sobre o sistema de cultivo que a gente escolheu. A gente definiu o sistema de cultivo como o sistema de long lines, e esses foram alguns fatores que interferem nessa escolha do sistema de cultivo. O método de cultivo vai depender como por exemplo, a localização. Todos esses fatores são interligados. A localização vai depender muito do licenciamento dessa prática no local. A gente precisa procurar algum lugar que aceitaria essa produção de macroalgas no mar, em águas da União. Como o litoral de São Paulo é um lugar que oferece essa possibilidade, lá foi o local escolhido. A produtividade e adaptabilidade da espécie. A Capa-Ficus é uma alga magnífica. Estamos chegando na produção de Capa-Ficus mundial de 200 mil toneladas por ano. Ela tem essa característica, uma alga que veio da Malásia, então ela gosta de águas quentes, tem alguns fatores que interferem nessa escolha tanto do sistema de cultivo quanto na própria espécie. As características dimensionais do ecossistema aquático. É muito importante esse monitoramento ambiental, já que estamos trazendo uma alga exótica para um meio, para um ecossistema, para um meio onde ela não habitava. Isso pode causar interferências. Um outro fator importante é a irradiação solar. A irradiação solar, a gente sabe que em alguns pontos próximos ao meridiano, a gente tem uma proteção maior dessa radiação. A gente consegue ter uma incidência de radiação menor do que abaixo da linha do Equador, por exemplo. A temperatura é extremamente importante, porque já que uma alga que cresce na temperatura de uma água mais quente, encontrar um lugar com uma localização com todas essas condições, principalmente essa condição climática, vai favorecer o crescimento e a produção dessa alga. A poluição de nutrientes da água. Dependendo da quantidade de nutriente ou da condição de um espaço, com uma concentração de nutriente, a gente pode interferir na irradiação solar, por exemplo, afetando o crescimento da alga. Então é necessário encontrar um lugar que não tenha poluição, para não afetar esse produto final, e também tenha essa transparência, tenha essa quantidade de nutrientes, de partículas suspensas que não impeçam a passagem do sol. Essa parte de radiação solar também é importante pensar que em um ecossistema onde a gente adiciona um cultivo, a gente está inibindo a radiação solar naquele corpo de água. A gente está interferindo. Por isso também é muito importante o acompanhamento do ecossistema. E sobre as correntes e as ondas na região. É preciso... Esse lugar foi escolhido por conta de sua proteção geológica. Esses fatores, como essas correntes que vêm de mar aberto ou ondas, podem ser administradas, podem ser previstas e planejadas esse sistema em uma área onde não tenha essa incidência de ondas, fatores geológicos favoráveis, como uma costa ou uma baía, uma proteção natural que impeça a incidência das ondas. Os sistemas podem ser intensivos e extensivos por balsas jangadas ou tanques redes.
Um sistema extensivo é esse sistema que a gente está propondo. Um sistema de produção no mar, em grande escala, são uma área de 600 metros por 100 metros. Então, a quantidade e a produtividade dessas algas vai depender exclusivamente das condições climáticas e nutrientes do lugar. Agora, um sistema intensivo seria proporcionar a um cultivo o máximo de ganho. Por exemplo, encontrar o parâmetro dessa alga, que seria a temperatura ideal, a quantidade de nutrientes ideais e, e artificialmente favorecer esse cultivo, como se fosse num tanque, por exemplo, com circulação. O sistema pode ser feito por balsas, jangadas, coisas como esse na imagem, por exemplo. É um sistema de cultivo mais simples. Ele é feito com estacas. Pode ser por balsas, estruturas flutuantes ou jangadas, que foi esse sistema que a gente resolveu escolher. Abaixo, o sistema de produção, sistemas em balsas flutuantes. São esses long lines, essas redes tubulares, que são paralelas e elas são suspensas por boias flutuantes de polivinil. São paralelos de linhas de cultivo com as boias perpendiculares e presas em uma poita que fica abaixo da água com os cabos. A colheita ela é feita manual com as embarcações dos botes. Então a gente precisa de uma área de 600 metros por 100 metros, próxima a uma retroárea, que vai ser onde vai ter a estrutura que vai dar apoio para fazer a colheita, a secagem, a embalagem e a expedição desse material. O produto final pode ser vendido in natura ou pode ser seco ou processado para venda. Tem esse potencial também. Sobre o investimento necessário. Nesse empreendimento de 600 hectares de produção com uma estrutura em uma retroárea, um galpão, um guarda-barco, para poder dar a possibilidade de manejo, onde faça os plantios, a colheita, a secagem, a expedição. Todo esse investimento fica em torno de R$ 770 mil. Nesse valor está contido as benfeitorias da retroárea, são os galpões, os maquinários de lavagem, de manejo, os materiais da estrutura de cultivo, as poitas, os cabos de aços, as boias de sinalizações e a parte do transporte, ou a parte de expedição, o caminhão para fazer a entrega. Aqui a gente tem a tabela sobre os custos individuais das benfeitorias, cotando R$ 115 mil, destinadas à construção do barracão, do pier para os barcos, os maquinários, cotando R$ 151 mil, que são as máquinas para lavagem, para secagem, são os botes, são as estruturas de cultivo. O material inicial para cultivo, que tem um montante maior, são as mudas de cultivo. Depois do empreendimento construído, tem o investimento das mudas de cultivo. Vamos plantar o sistema, que ocuparia 60 mil quilos de mudas, com um valor equivalente a R$ 360 mil. Mais o licenciamento da área, que, dependendo da região e dependendo do valor do empreendimento da área, vai ser cotada uma taxa para a outorga do uso
das águas da União, mais a elaboração do projeto, a parte de engenharia, o desenho do projeto, mais a construção, botando no investimento total de R$ 770 mil. Sobre custos de produção, o, vai ser necessário 5 funcionários para trabalhar em todo esse processo durante o ano, tanto na parte de colheita quanto na parte de vendas e entrega. Então, esses 5 funcionários com seus encargos trabalhistas durante um ano equivalem a R$ 182 mil de custo operacional. Nesse valor tem incluso a gasolina das embarcações, a gasolina, os fluidos que são necessários para fazer todo esse processo. Despesas e receitas. O investimento inicial de R$ 770 mil, mais um custo de produção anual de R$ 182 mil, que é o investimento inicial de construção de todo o sistema de apoio, de todo o sistema de cultivo, mais o custo de produção, que são os custos de funcionários, encargos trabalhistas e materiais como o combustível das embarcações, combustível do veículo para fazer a entrega, nos possibilita fazer 6 ciclos, lembrando que é uma área de 60 mil metros, são 6 hectares de cultivo em grande escala, são capazes de produzir 84 mil quilos a cada ciclo, 84 mil quilos a cada 50 dias. Ou seja, durante os 6 ciclos do ano, temos uma produção anual de 500 toneladas. Isso vai relacionado a essas 500 toneladas, 500 mil quilos, com o preço de R$ 6, que é o preço médio praticado das algas pós-colheita. Isso dá uma receita de R$ 2.720.000. Sobre os indicadores de viabilidade. Para produzir 500 toneladas, 500 mil quilos de algas por ano, a gente tem o custo operacional de quase R$ 200 mil, mais a depreciação de todo o investimento total. Isso significa que cada quilo de produto custa para a empresa 50 centavos. 50 centavos. Esse é o preço de custo de cada produto, de cada quilo de produto. E custo de venda a R$ 6. É um investimento muito atrativo, com alta lucratividade. Os valores de capacidade de produção desse sistema indicam recuperação de montante investido, que o montante investido alcançará a partir do segundo ciclo de produção. Significa que cada ciclo de produção é 83 mil quilos, vezes R$ 6. No segundo ciclo de produção, temos esse valor de investimento quitado. Agora, uma próxima planilha sobre o custo operacional efetivo, custo operacional efetivo médio, custo total e os indicadores que nos dizem qual foi a margem líquida de lucro e qual foi a receita líquida. Bom, a gente calculando a venda referente a 500 toneladas por ano, temos 3 milhões de receita bruta, descontando o custo operacional, a porcentagem de depreciação do investimento. Temos aqui uma margem líquida de um lucro operacional de R$ 2.550.000. O
ponto de nivelamento, que é o custo operacional, R$ 182.000, fica em 32 mil quilos de produção. Isso quase um terço do ciclo. E sobre a viabilidade de execução do projeto, esse projeto pode ser executado num prazo de 1 ano. É uma construção complexa por conta de administrar essa construção das poitas, trabalhar com os barcos, as balsas, a construção das balsas, porém é muito viável. As etapas do projeto são a construção das balsas de cultivo, a construção das poitas, a instalação das boias, a instalação dos cabos, a construção das edificações de apoio, o licenciamento e o plantio. Com os 12 meses de produção é possível começar. Com 12 meses após a construção é possível começar o colheita e o plantio. E terminamos por aqui. Obrigado pela atenção. Obrigado.